Doutor, muito bem-vindo. Eu gostaria um pouquinho de falar um pouco sobre o senhor, sobre a sua formação como médico pela Faculdade de Medicina, pela Universidade Federal do Piauí, com residência médica em cirurgia geral e em cirurgia plástica no Hospital de Função Pública do Estado de São Paulo. Membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fellow microcirurgia reconstrutiva em cirurgia plástica da Universidade de Medicina do Estado de São Paulo, a USP de São Paulo. Doutor, é um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, falando um pouco sobre cirurgia plástica reconstrutiva de mama. E eu dirijo ao senhor aqui a palavra para iniciarmos mais esta etapa de nossa conferência. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Bom, boa noite, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Normal, né, o áudio? Eh, Agradeço o convite, né, Luiz, presidente da liga, a Luciela que me chamou também e fez esse convite, e é uma honra muito grande estar aqui falando sobre um pouco de reconstrução mamária para vocês. É um tema bastante amplo, é um tema que demanda muito trabalho e muita perspeção do paciente e atenção ao paciente, né. Eu me chamo Vitor, me formei pela Federal do Piauí, fiz cirurgia plástica pelo Servidor Público Estadual e atualmente faço fellow em microcirurgia pela Universidade de São Paulo, pela USP, né. Também faço as urgências do Hospital Metropolitano Alvorada aqui em São Paulo, queimado, trauma, câncer de pele, etcétera. Então o tema que foi escolhido foi a reconstrução mamária. A reconstrução mamária, essa aula, eu quero que vocês saibam responder algumas perguntas sobre esse tema. Então, quando vem em mente a reconstrução mamária, vocês têm que entender que quando eu devo fazer a reconstrução mamária, por que eu devo fazer a reconstrução mamária, qual técnica eu vou escolher, quando eu posso operar, como eu posso operar, e lembrar que a cirurgia não é feita somente pelo cirurgião plástico, né? Existe um acompanhamento multidisciplinar, como a fisioterapeuta, o mastologista, o oncologista clínico. Então, toda decisão da reconstrução mamária é feita com base numa equipe, né? E um bom cirurgião, uma boa reconstrução mamária, ela tem que o primeiro norte da cirurgia que é a anatomia, né? Você só sabe reconstrução mamária se você souber a anatomia do corpo, a anatomia das mamas. Porque de nada, adianta, por exemplo, um tumor avançado, que foi feito um esvaziamento axilar, que teve que ligar, por exemplo, ramos da veia axilar por conta do esvaziamento, de nada adianta ligar esses ramos e eu querer fazer, por exemplo, um retalho grandossal, porque eu liguei a vascularização dele. Então, se eu faço retalho grandossal nesse paciente, o retalho vai necrosar, porque a irrigação foi ligada por causa do esvaziamento. Então, a gente tem que ter atenção a essas coisas, a anatomia do paciente, saber quais são as limitações técnicas de cada retalho, de cada reconstrução, para poder tomar a melhor decisão na reconstrução mamária. Lembrando sempre que, assim, uma vez que eu falo de reconstrução, uma vez que eu falo de paciente oncológico, boa parte das vezes, né, paciente com câncer, não trauma, não queimado, etc. Eu vou reconstruir a mama por causa de câncer. Lembrar que a decisão é sempre um tripé. Então, a prioridade quando tem um câncer de mama é a cura do câncer de mama. Então, se para a cura do câncer de mama eu tenho que tirar a areola, eu tenho que tirar um pouco mais de pele, eu tenho que tirar o músculo peitoral maior, eu tenho que fazer um esvaziamento axilar, paciência, o importante é a cura. E lembrar que primeiro eu tento atingir a cura. Atingiu a cura com qualidade de vida para o paciente, com com um bom prognóstico para o paciente, aí eu tenho que lembrar das 2 coisas do tripé, que é a função daquela região, a função da caixa torácica. Nada adianta também eu tirar um câncer de mama que está invadindo a parede torácica, tirar a costela, tirar a pele do paciente, e o paciente não ter uma ventilação adequada, por exemplo. Então, depois da cura, eu tenho que pensar na função e, por último, mas não menos importante, a estética, né. Então, se eu puder curar o paciente, se eu puder restabelecer a anatomia da parede torácica e se eu puder trazer a parte estética adequada, uma mama no bom formato, uma mama parecida com a contralateral lá do outro lado, ótimo. Mas claro, eu não posso deixar a mama bonita após o câncer, mas com tumor lá. Eu deixei o tumor, mas as coxas de mama bonita, isso não faz muito sentido, né.
Então a gente sempre tem que priorizar a cura. Priorizar a cura, a gente pensa na função e na parte estética. Uma vez que a gente une essas 3 coisas, a gente toma decisão em que tipo de reconstrução mamária vai fazer. Sempre que eu vou fazer uma reconstrução mamária, eu tenho que pensar em inúmeros aspectos. O primeiro aspecto é que, assim, essa paciente vai fazer radioterapia no futuro? Ela vai fazer quimioterapia? O tumor dela é muito agressivo? Tem indicação de radioterapia precoce? Vai fazer radioterapia antes da cirurgia, depois da cirurgia? Ah, de nada adianta eu fazer uma baita cirurgia, deixar a mama da mulher linda, maravilhosa e muito parecido com o outro lado, se ela demora 6 meses para se recuperar da cirurgia. Se ela demora 6 meses para se recuperar, como é que ela vai fazer a quimioterapia pós-cirúrgica? Como é que ela vai fazer a radioterapia pós-cirúrgica? De nada, por exemplo, adianta eu colocar uma prótese, onde uma paciente tirou a mama toda, ficou só pele e para cobrir a prótese, eu boto a prótese e ela vai fazer a radiação depois. Provavelmente aquela pele que está cobrindo, que é fina, a prótese não vai aguentar a radiação e vai expor a prótese e destruir a prótese. Então, a gente tem que pensar muito nisso. De nada adianta, por exemplo, a paciente ter câncer de mama, ter um lúpus maltratado ou um lúpus em atividade, e eu coloco uma prótese, um corpo estranho, que eu posso reativar o doença autoimune dela. Então, nesse paciente, eu vou priorizar fazer uma reconstrução de mama com o próprio tecido dela, ao invés de dar uma prótese, por exemplo. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Claro, o desejo do paciente. Às vezes o paciente quer a prótese, não tem contraindicação para prótese, você vai lá, tenta reconstruir a mão com prótese. Ah, não. O paciente tem doença autoimune, ele quer a prótese, mas infelizmente a doença autoimune e a prótese podem não combinar tão bem. Então a gente tem que tentar respeitar o desejo do paciente, mas também a gente tem que orientar que nem tudo que ele quer é possível. Uma vez a gente pensa na reconstrução, a gente tem que pensar no tempo da cirurgia, porque não adianta fazer uma cirurgia de 10 horas, 12 horas para reconstruir a mama, se o paciente tem muita comorbidade, não aguenta anestesia, a recuperação vai ser muito demorada, que vai atrasar a radioterapia, que vai atrasar a quimioterapia e vai atrasar o tratamento dele, e às vezes um câncer que teoricamente era curável, atrasei o tratamento adjuvante do paciente, né, do ponto de vista oncológico, e o tumor voltou a crescer e voltou a invadir. E sempre que eu pensar na reconstrução de mama, tenho que pensar no futuro desse paciente. Então, essa técnica que está hoje, que eu vou utilizar hoje, se o câncer recidivar, eu vou ter um resgate? Se recidivar, a cirurgia de retirada, de uma nova retirada, vai ficar mais ou menos difícil. Então, às vezes, entenda, passa no nosso ambulatório esse tipo de paciente. O paciente tem câncer de mama, ele está com 2 anos, 3 anos de tratamento, está quase naquela fase de cura, mas botou uma prótese mamária para reconstruir o câncer de mama. E aí ela passa no consultório querendo fazer, por exemplo, uma abdominoplastia. Só que a prótese mamária, às vezes, pode destruir, pode infeccionar, pode ter contratura, que a gente tem que tirar. E às vezes não dá para botar outra. E aí, se eu tiver feito a abdominoplastia dessa paciente, eu não posso, por exemplo, usar o retalho retroabdominal para reconstruir a mama dela. Então, a gente tem que pensar muito nessas decisões e pensar no paciente a longo prazo, porque se ele opera de um câncer de mama com 35 anos, é provável que ele precise de algumas cirurgias de reconstrução no futuro. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E uma vez que eu priorizo a cura, tento estabelecer a função nova, a parte estética do local, eu tenho inúmeros tipos de reconstrução. Eu posso usar o próprio tecido da paciente, eu posso usar prótese mamária, eu posso usar expansor, eu posso usar enxerto de gordura, eu posso fazer tatuagem, por exemplo, para reconstruir a areola, eu posso fazer tecido da virilha, tecido local para reconstruir a papilha e a areola. Então, eu posso utilizar músculo e pele das costas, que é o retalho grande dorsal, para reconstruir a mama. Então, eu tenho inúmeras possibilidades de reconstrução. O padrão hoje é o DIEP, né, que é um retalho microcirúrgico, que eu pego a pele e a gordura do abdômen sem levar músculo e trago para o tórax e faço a anastomose microcirúrgica para reconstruir a mama. Então, fica com a textura boa, é do paciente aquele tecido, então não tem rejeição, não tem risco de infeccionar a prótese, de ter que tirar depois, enfim. Então, hoje em dia é o padrão ouro de reconstrução, se possível, claro. Então, o primeiro tipo de reconstrução é a reconstrução com expansor. Quando que a gente faz ela? A gente faz ela, por exemplo, quando a paciente vai fazer uma mastectomia, a pele ficou muito fina. Se eu colocar prótese, vai ficar muito tenso aquela pele.
e depois de 1 mês, 2 meses, quando ela começar a fazer a radioterapia, que vai contrair mais, vai deixar aquela pele mais dura, que já está dura aquela pele, ela vai abrir, vai expor a prótese, eu vou perder a reconstrução, eu vou atrasar a radioterapia, que eu vou ter que internar para tirar a prótese, para depois que ela cicatrizar, começar a radioterapia, enfim. Então, nesses pacientes que eles não aguentam a prótese de primeiro, né, na reconstrução primária, eu coloco um expansor. O que é um expansor? É uma prótese sem nada dentro. Então, é tipo um saco. A gente coloca esse saco e devagarzinho eu vou enchendo esse saco com soro. Vou enchendo com soro, vou enchendo com soro. E esse saco vai esticando e esticando a pele junto. E aí eu faço esse preenchimento do expansor no ambulatório. Ele tem uma válvula. Essa aqui, ó, aqui na esquerda do lado. Pode ter tanto a válvula à distância, né, que está longe do expansor, como a válvula no meio do expansor. Então eu vou lá no ambulatório, palpo a válvula e coloco uma agulha, né, nessa válvula, aspiro para ver se. Geralmente, a gente, na cirurgia, a gente joga um líquido azul dentro do expansor. Então, no ambulatório, a gente pulsiona a válvula. Saiu azul, opa, estou no lugar certo. E eu começo a jogar soro. Essa expansão pode fazer semanalmente, a cada 15 dias, enfim, de várias maneiras. Pode botar 100 ml de uma vez, 150, depende muito da tolerância do paciente, da dor, se a pele está esticando muito rápido, está ficando vermelha, ou seja, tem um risco de romper. Então, aí vai expandindo, terminou de expandir, esticou a pele, o paciente vai para a radioterapia. Então, aí você, porque entenda, se eu coloco o expansor e já mando para a radioterapia, aquela pele pós-radioterapia fica muito dura. Então, para eu não consigo expandir. A pele é tão dura, fica tão dura depois da radioterapia, que ela fica mais dura do que o osso da costela. Então, se eu começar a expandir aquela pele para caber uma prótese no futuro, o expansor vai aumentar com o soro que eu colocar no ambulatório, mas a força não vai ser na pele, vai ser na costela. De tão dura que fica a pele pós-radioterapia. Então, eu tenho que expandir essa pele antes da radioterapia. Expandiu a pele antes da radioterapia, começa a radioterapia, faz o tratamento oncológico que tem que fazer, terminou a radioterapia, espera 6 meses para a radioterapia terminar de fazer efeito na cicatrização, porque a gente sabe que a radioterapia atrapalha muito a cicatrização. E aí sim que eu vou voltar a mexer na mama para reconstruir a mama, né? Então, aí tem esse expansor com a válvula que é no meio do expansor. Então, no ambulatório, a gente vai com um imãzinho para ver onde está a válvula para poder funcionar e não furar esse expansor, né? E aí você começa a expandir semanalmente, a cada 15 dias e tudo mais. Geralmente, essa expansão vai demorar um mês e meio, para a gente colocar 500 ou 600 ml de expansor. A gente sempre coloca um pouco a mais, porque na hora que a gente tira o expansor, a pele retrai um pouco. Então, se eu quero colocar um prótese de 400 ml na paciente, eu vou expandir uns 550, 600, que a gente sabe que perde 20% na hora que eu tirar. Só que assim, nem tudo são flores, né? Então, às vezes você coloca o expansor, tá tudo bem, a paciente começa a fazer radioterapia, então percebam que nessa foto aqui tem até a marcação no verde, que é a marcação onde os raios vão para a paciente, né? E aí, como é que acontece? Como fez a mastectomia, a pele da paciente fica muito fina, né? Fica muito fina, e aí a radiação começa a fibrosar, começa a diminuir a vascularização, e a pele rompe e expõe o expansor, né? Então, aqui na foto da esquerda é o expansor exposto, aqui é o expansor exposto na foto da direita, tá azul, porque lembra, né? A gente joga um líquido azul, que é o azul de metileno, para na hora de puncionar a válvula eu saber que eu estou no lugar certo, né? Então, aspirar o azul. Então, nem tudo são flores. Então, o expansor pode romper, pode infeccionar, eu tenho que tirar. Aí, às vezes, atrasa um pouco o tratamento oncológico da paciente, né? Então, a gente tem que saber indicar bem o expansor quando usar. Outro tipo de reconstrução mamária é a prótese mamária, né? Então, existem vários tipos de prótese mamária, de várias texturas, poliuretano, lisa, macrotexturizada, redonda, anatômica, enfim, vários tipos de prótese mamária. Às vezes o paciente tirou a mama, a pele está boa, não tirou pele junto com a glândula mamária, então tem uma elasticidade. A paciente não vai fazer radioterapia no futuro, então eu já consigo colocar uma prótese mamária para substituir aquela glândula que foi tirada de primeira, né? E sim ter que usar expansor como uma ponte para troca da prótese. Então, que uma coisa que eu esqueci de falar, o expansor era temporário.
geralmente ele pode ficar de 6 meses a 1 ano. Mais do que isso, como ele é fino, ele costuma romper, vazar e tal. Então, geralmente a gente põe como uma ponte para esticar a pele para botar a próxima malha depois. Existe um tipo de expansor que chama expansor de Becker, que ele a superfície dele já é gel de silicone, como se fosse uma prótese, e o meio dele, que é onde vai o soro. Então, quando eu expandi, eu expando só o meio dele. Então, ao redor já é gel de silicone. Então, ele é como se fosse um expansor híbrido, né? Ele já funciona como uma prótese. A consistência não é tão boa como a da prótese, mas a vantagem é que eu não preciso trocar esse expansor, né?